E aí é o seguinte, cara, naquela coisa que eu tava falando de criminalizar isso que o mercado financeiro tá fazendo, em que prejudica o país, não é só uma ideia minha não, inclusive tem aqui matéria da CNN também, tem gente indo atrás disso, de criminalizar esse tipo de atitude, esse tipo de chantagem econômica, né, do mercado financeiro. Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. A manchete aqui, PT pede ao CAD investigação contra Faria Lima por manipulação do câmbio. Então aqui já estão pedindo investigação contra a tal Faria Lima, que eles falam, né, que seria o mercado financeiro, para descobrir os reais interesses de tudo isso, né? Na petição, deputado Zeca Dirceu sugere que houve um ataque especulativo após a apresentação do pacote fiscal. O deputado federal Zeca Dirceu do PT do Paraná entrou na tarde dessa quinta-feira com uma representação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, pedindo que seja apurada a eventual manipulação do câmbio. Aí o Zeca dizer falando que seja instaurado pelos órgãos competentes deste conselho inquérito administrativo para fins de apuração de possível infração à ordem econômica presente nas ações de grupos operadores do mercado financeiro e econômico instalados ou em ação na chamada Faria Lima, coração financeiro instalado em São Paulo e que pode estar agindo à margem da lei e dos regulamentos, impondo graves prejuízos à economia do país e à sociedade brasileira, especialmente com a manipulação do câmbio, diz a representação. Na petição, ele sugere que houve um ataque especulativo contra o real, em especial após a apresentação do pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Que, entre outras coisas, está nesse pacote fiscal a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e a cobrança do maior imposto de renda para quem ganha acima de 50 mil reais, que seria o óbvio, né? Realmente, no dia 28 do 11, quando o ministro da Fazenda tornou público o pacote fiscal maturado ao longo de meses, com o objetivo de equilibrar as contas públicas do país, iniciou-se um ataque especulativo à moeda nacional e um terrorismo que impôs perdas significativas à economia e à sociedade brasileira. Na sequência, disse que tão logo as medidas fiscais e econômicas se tornaram públicas, iniciou-se de maneira atroz e descabida uma onda de especulação e reações pelo chamado mercado, ou grupos específicos que atuam em modelo de cartel. É isso que mostra pra gente que seria crime, né? As medidas propostas transformando-se em decorrência dessa despropositada reação artificialmente criada por esse grupo que visa lucrar em detrimento da estabilidade monetária e econômica do país, num ataque à moeda nacional que ocorreu com a elevação da moeda americana, o dólar, que daí aumenta o dólar e eles falam que a culpa é do governo que não fez o que eles mandaram. O petista diz ainda que os danos que esse grupo instalado na chamada Faria Lima vem causando à economia brasileira são consideráveis, uma vez que a desvalorização da moeda nacional tende a alimentar a inflação, corroendo o poder de compra de toda a população brasileira. Desse modo, a intervenção do CAD se mostra inadiável, né? Esse CAD tem que fazer alguma coisa, né? Teria que fazer, né? Seja para avaliar eventual ocorrência de prática concorrencial ilegal, seja para apurar e adotar as medidas legais em face de eventual infração à ordem econômica, delimitação do mercado e das possibilidades concorrenciais, sem prejuízo de outras medidas que o colegiado entender pertinentes. Abuso do poder econômico e formação de cartel, né? Então os crimes todos já existem. E ao final ele pede a abertura de inquérito administrativo com vistas à apuração do quanto informado, adotando-se ao final as providências legais com vistas a reprimir eventuais condutas tipificadoras de infrações à ordem econômica, sejam adotadas de imediato providências cautelares com vistas a impedir a concretização das ilegalidades que vêm sendo praticadas por esse grupo, cuja identificação desse CAD tem instrumentos e competências para fazê-lo, e a notificação por esse CAD do Ministério Público Federal para a adoção das providências que entender necessárias, tanto no campo civil quanto na seara penal. Então tem aí o deputado do PT, Zeca Dirceu, querendo levar para a esfera criminal essa atitude do tal mercado financeiro, né? Que eu acho que é o certo. Tanto é certo que, olha só como são criminosas essas atitudes. Inclusive, eles se utilizam de fake news para tentar sujar ali os feitos do governo para melhorar, né, a vida da população. Então eles criam fake news para atrapalhar tudo isso, atrapalhar os planos do governo. E fake news
é crime, a gente sabe, né? Todos sabemos, ou deveria ser. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da grossa, assim. Esse perfil de fake news da grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro, que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Seja salvaguardando moeda do BRICS, ou ali falando sobre alta artificial de dólar, coisa que ele não falou, ou dizendo que a meta é fazer com que a moeda volte para um patamar X, Y, Z. Os integrantes do Banco Central levaram isso até a diretoria, que disse: cara, só rindo, mas não é só rindo, tem gente do mercado que está perguntando: e aí, isso é verdade? E aí, isso é verdade? Pois muito bem, é falso. Esse mesmo perfil chegou a publicar que a influenciadora Nath Finanças era uma das cotadas para integrar a diretoria do Banco Central. E tem gente comentando, dando joinha e achando graça. O dólar bateu 6,18, as informações estão circulando, portanto, em rede social, com o perfil que se apresenta como, né, detentor de notícias, são absolutamente falsas. Parece bizarro, é bizarro, eu confesso, mas a gente está aqui, trazendo a informação verdadeira para vocês. Os caras soltam a fake news, aí no que solta fake news já sobe o dólar, já acontece um monte de coisa. Até eles desmentir, já fudeu tudo, cara. E eles sabem disso, né? Que não dá tempo de desmentir a tempo de não dar merda. Já deu a merda, já. Olha as estratégias criminosas do mercado financeiro para ganhar mais dinheiro do povo. E aí, ó, não é só o mercado financeiro, não, ó. Esqueci o nome desse jovem rapaz, Chico. É o deputado Chico, ele é lá do Nordeste. 40% de aumento no café. A gente agora falando aqui, saindo um pouco desse mercado financeiro, que é um dinheiro lá que a gente nem sabe como que existe, falando de supermercado. 40% de aumento no café. Você que consome, a gente sabe como é que, assim, no último mês, parece que quase dobrou o preço de tudo, assim, nos supermercados, né? Tem um motivo para isso? Vamos ver aqui o que diz o Chico Vigilante. Pessoal, você vejam que safadeza, pouca vergonha, canalice das empresas de café no Brasil, as maiores, inclusive a Três Coração. Putz. O Congresso acaba de aprovar a redução, zerar o imposto do café, e sabe o que esses canalhas, vagabundos fizeram? Zerou o imposto do café? Na Folha de São Paulo. Os cretinos decidiram aumentar nesse final de ano o preço do café em 40%. Cara, o governo tava brigando pra zerar o imposto dos alimentos da cesta básica do brasileiro, né? Arroz, feijão, café, açúcar, sal, blá blá blá. Pelo que diz aqui, eles ganharam essa isenção e ainda estão subindo o preço para 40% do valor. Existe um motivo para isso? Que não seja especular e jogar contra o governo? Será? Será que é só isso? Ou é tudo coisa da minha cabeça? Diz aí, Chico. Eu tô revoltado com isso. Tô preparando agora um expediente. Vou encaminhar ao secretário nacional de Defesa do Consumidor, Valdir Amus. Estou pedindo para ele colocar a Polícia Federal para investigar esses vagabundos, empresários safados, canalhas. Onde já se viu, gente? Querer aumentar o café em 40%. E agora, mesmo. no final de dezembro, começo de janeiro. Aumentou isso mesmo. É patifaria, jogar contra o Brasil. É tentar derrubar um governo com outro golpe. O golpe da especulação, o golpe da pouca vergonha, o golpe da ladroeira. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui em Brasília, da Câmara Legislativa, e estou encaminhando o expediente ao secretário nacional de Defesa do Consumidor, Valdir Amus,
Você é um advogado sério, correto. Bota a Polícia Federal em cima desses canalhas. Não vamos aceitar esse tipo. Isso é roubo. É pior do que assalto à mão armada. Crime. E nós não vamos aceitar essa canalice de aumento de 40% no café, gente. Absurdo, né? Bom que já tem, então, deputados, esse Chico também vai pedir investigação. Já tem 2 deputados que estão dizendo que vão pedir investigação sobre isso, né? Sobre essas atitudes absurdas, sem sentido e sem explicação. Não tem explicação, né? Que não seja querer, como ele disse, derrubar o governo novamente, dar um novo golpe, agora um golpe financeiro no governo. E isso não é de agora, tá? Isso não é de agora. Eu lembro de uma conversa parecida, ó, já faz tempo, já, essa matéria de 18 de julho, de uma entrevista que o Lula deu para uma jornalista sobre economia e tudo mais. Ele deu aquela entrevista e até a entrevista ir pro ar, não sei quanto tempo, 1 dia, 2 dias, essa jornalista pegou as informações que o Lula deu sobre economia e mandou tudo lá pro mercado financeiro, pros amigos dela no grupo de WhatsApp, para fazer especulação, entendeu? Então, antes da notícia ir pro ar, o mercado já tava reagindo às respostas que o Lula deu numa entrevista que ninguém sabia ainda. Ó, falas de Lula à Record foram vazadas em grupo de WhatsApp com investidores. Em entrevista com o chefe do executivo foi ao ar na última terça-feira, 16, e a emissora afirmou que medidas cabíveis serão tomadas. Contra a repórter, né? Aqui a foto dele. Trechos da entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Record TV foram vazados em um grupo de WhatsApp com investidores do mercado financeiro antes do conteúdo ir ao ar na última terça-feira, 16. Fontes ligadas ao caso relataram que as falas foram veiculadas por meio da corretora BGC Liquidez antes do restante do mercado. Isso impactou o dólar antes da entrevista ser veiculada pela emissora. Ou seja, nesse mercado financeiro, quem tem a informação antes, por isso que são os especuladores, né? Que eles especulam uma informação para quem tem essa informação antes faz os melhores investimentos. Quem chega depois já pega o negócio andando. É assim o mercado financeiro. Então, quanto antes você tiver a informação, né? Você ganha mais dinheiro. E informação vindo direto do presidente ainda, dizendo o que ele vai fazer, essa informação é extremamente valiosa. E essa repórter pegou, meteu lá no grupo de WhatsApp para essa tal empresa aí, para eles já irem tomando atitude, né? E claro que nessa ela ganha alguma coisa, né? Não faz isso de graça. Segundo o Estadão, a entrevista foi gravada na manhã de terça com a jornalista Renata Varandas. Será que tem Wikipédia dela aqui? Renata Varandas tá dizendo aqui que foi demitida da Record. Tá com fã-clube e tudo mais. Segundo o Estadão, a entrevista foi gravada na manhã de terça com a jornalista Renata Varandas, que também é sócia da casa de análise Capital Advice. Então ela também é sócia da sua empresa do mercado financeiro. Então ela também ganha dinheiro com isso. E o vazamento teria ocorrido no início da tarde. Na ocasião, Lula tratou sobre questões econômicas do país, possibilidade de corte de gastos e o cumprimento das metas fiscais, uma promessa do atual governo com um arcabouço fiscal. Renata teria avisado membros da Capital Advice, empresa que ela é sócia, sobre os tópicos discutidos com o presidente. Os trechos da conversa teriam sido repassados em um grupo de WhatsApp com membros da corretora BGC Liquidez, que pouco antes das 13 horas divulgou as falas para o mercado, lá no grupinho deles, entendeu? A entrevista iria ao ar somente às 7h55 daquele dia. Foi durante o dia, então a entrevista ia sair só à noite. Mas esse mercado do dia para a noite já muda tudo. Em um documento enviado ao mercado financeiro, a BGC avisou sobre a fala do presidente. Em entrevista à Record TV, que seria veiculada hoje, ao longo do dia, o presidente Lula disse que é preciso convencê-lo de que será mesmo preciso cortar entre 15 e 20 bilhões no relatório de 22 de junho. Disse ainda que se precisar modificar a meta, ele não se opõe, diz trecho do comunicado. Na entrevista, Lula disse que o governo fará o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal. Eu dizia na campanha que iríamos criar um país com estabilidade política, jurídica, fiscal, econômica e social. Essa responsabilidade, esse compromisso, posso dizer para você como se estivesse dizendo para um filho meu, para minha mulher. Responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade. Eu trago do berço, disse o presidente na entrevista. E aí, questionada sobre o assunto, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, afirmou que
acompanha e analisa informações e movimentações no âmbito do mercado de valores mobiliários brasileiro, tomando as medidas cabíveis sempre que necessário. Já a casa de análise Capital Advice e sua sócia Renata Varandas não quiseram se pronunciar sobre o assunto. Claro, né? A BGC Liquidez disse somente que está apurando internamente os fatos. Ela não precisa dar satisfação nenhuma. Isso que é a palhaçada, né? Não precisa dar satisfação. Em nota, a Record condenou o vazamento das informações da entrevista com o chefe do executivo, principalmente com um recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes, e afirmou que medidas cabíveis serão tomadas após a apuração dos fatos. A emissora também afirmou que só teve ciência da ligação entre a repórter Renata Varandas com a Capital Advice após a divulgação de comunicado de imprensa pela agência, que eles não falam, né? Eles não falam de onde vem o dinheiro que eles têm. Só nessas horas que aparece. Ainda segundo o Estadão, a ligação entre Renata e a casa de análise é uma informação de conhecimento público, pois no LinkedIn ela se apresenta como repórter política, sócia da Capital Advice Análise Política. Então, essa especulação e esses planos contra o governo já não é de agora. Vamos pegar só mais um videozinho curtinho aqui agora do próprio José Cobori. Novamente, né? Vai ter bastante José Cobori nesse vídeo. Ele fala sobre as fake news contra o governo, né? Do mercado financeiro. Vamos ver. O governo tá gastando, as estatais estão dando prejuízos, olha aí o rombo. As pessoas não têm cuidado de ler sobre o assunto ou se aprofundar naquilo. Talvez naquela notícia que saiu, como é o caso dessa aí, né, que tem muitas estatais aí que dão prejuízo, que precisa privatizar, que não sei o quê. Saiu uma notícia agora. Que as estatais deram um baita prejuízo de não sei quantos bilhões de reais, juntando tudo. E aí depois você vai ver notícia em outro lugar, não é nada daquilo. O estatal não é feita para somar lucro, para dar lucro, é feita para trabalhar para o país. Então, se precisar se endividar para construir infraestrutura para o país, se endivida e depois, com os anos, vai pagando aquela dívida. É assim, né? Que faz. Aí os caras pegaram um recorte de um ano que o país investiu bastante, gastou bastante e pegou aquele recorte de um ano, então gastou muito, deu prejuízo, né? E não é assim, é isso que o professor tá falando, que não sei como os caras não têm vergonha de falar essas coisas dessa maneira pro público geral na mídia, né? Eles não pegam as estatais como um todo, né? As estatais como um todo, em 2023, são mais de 100 empresas estatais federais, tá? Elas tiveram um lucro de quase 200 bilhões de reais. Se não me engano, foi 198 bilhões de reais de lucro que deu o conjunto de todas as empresas estatais. Mas aí eles pegam algumas estatais que teoricamente deram prejuízo, que não deram, né? No caso aí são estatais que estão com déficit primário, e aí eles falam que as estatais estão dando prejuízo. Mas desse prejuízo dessas empresas que eles pegaram, tá lá, 7 bilhões que deu de prejuízo. Na realidade, não é 7 bilhões de prejuízo, e não são todas federais. Quando você pega só as empresas federais, deu pouco mais de 3 bilhões de déficit, que é associado às empresas federais. E se você pegar esses 3 bilhões, 1/3 dela é de uma empresa estatal só, que é uma empresa, inclusive, ligada à Marinha. Desses 3 bilhões são ligados às empresas federais, 1 bilhão é relacionado a essa empresa, a EGPRO. Mas ela não é, ela tem um déficit porque ela investiu esse 1 bilhão agora em 2024. Mas quando ela recebeu os aportes, se não me engano foi em 2019, ainda no governo passado, ela recebeu um aporte de quase 8 bilhões. E naquele momento, quando recebeu esse aporte de 8 bilhões para fazer investimentos, ela apresentou um superávit. Porque ela recebeu o dinheiro, mas não utilizou. Por quê? Porque são projetos de longo prazo, né? Projetos navais de longo prazo. Você não faz um projeto em um ano. E ela só veio a fazer agora o primeiro, se não me engano, o primeiro investimento agora de 1 bilhão em 2024. E aí esse 1 bilhão desse investimento, ele entra na conta da despesa da empresa, sem, obviamente, dar resultado nenhum, porque ainda está investindo. E esse 1 bilhão entra lá e ela dá um resultado primário negativo. Então é isso que aconteceu. Óbvio. Mas não necessariamente a empresa não é lucrativa, não está dando lucro. Então, se o pessoal entendesse um pouquinho de finanças, né? Finanças corporativas, principalmente, finanças empresariais, elas, digamos assim, não dariam essas gafes aí, falando isso aí publicamente na internet, sem ter um conhecimento prévio, tá? E uma outra coisa, quando muitos põem no comentário que as empresas estatais, que agora nessa discussão, né, da austeridade fiscal, elas dão esse prejuízo e utilizam esse argumento também sob o ponto de vista fiscal, só que isso não tem impacto nenhum no equilíbrio fiscal no Brasil, porque essas empresas, elas não dependem de aportes do Tesouro, então ela não tem relação nenhuma com o fiscal, tá?
Só para deixar isso bem claro. A empresa estatal pega R$1 bilhão e bota pra fazer, igual o Lula, saiu uma outra notícia aí também, que ele vai construir 4 milhões de banheiros no Brasil. Porque tem mais de 4 milhões de casas no país que não tem nem banheiro. O pobre nem cagar ele pode. Ele tem que cagar no rio, na rua. E aí pega uma empresa estatal, não sei se vai ser assim, mas por exemplo, pega uma empresa estatal que vai construir tudo esses banheiros e vai gastar R$1 bilhão para construir tudo isso. Aí chega no final do ano, qual a notícia que sai? A empresa estatal deu prejuízo de R$1 bilhão. Saiu R$1 bilhão lá da conta da empresa estatal. Então o governo foi mal, tem que pagar essa dívida. Eles pegaram R$1 bilhão pra construir banheiro. Investimento em infraestrutura, isso não é gasto, é investimento, entendeu? Mas aí a maldade tá na notícia, né? Aí chega a notícia, não tem como você falar que não. Realmente, você olha lá na conta da empresa estatal, tem R$1 bilhão a menos. Mas eles não falam que foi R$1 bilhão gasto e que isso retorna para a população a longo prazo, né? O mercado financeiro não entende essa palavra longo prazo, né? Enfim. E para finalizar, então, vamos fechar com esse texto aqui, que é eles, num texto muito mais inteligente do que eu, conseguiram descrever exatamente o que eu penso sobre tudo isso. Então vamos finalizar o vídeo assim. Essa matéria do Análises Políticas, né? Entrem aí, depois tem no Twitter também e tudo mais. A elite financeira quer sabotar o Brasil. Se não for do jeito que eles querem, que o país se exploda. Eis o pensamento da elite. Então aqui, o Brasil vive a maior sabotagem econômica da história da redemocratização. Há um tempo, o governo vem sendo criticado pelos agentes do mercado financeiro por gastar demais e não fazer superávit primário. Foi o que a gente acabou de falar agora. Superávit primário. Empresa estatal não tem que se preocupar com superávit primário. Elas têm que fazer investimento para colher daqui 20 anos, longo prazo, entendeu? Mas é cobrado do governo superávit primário de empresa estatal, né? Só aí você já vê a maldade. Mas afinal, o que é superávit primário e por que o governo vem sendo criticado por isso? Ao contrário do nome difícil, a resposta é muito simples. Superávit significa apenas gastar menos do que se arrecada, né? Óbvio. Podemos fazer uma analogia com as nossas próprias contas. Se ganhamos 5 mil e gastamos 4 mil, estamos economizando 1.000, portanto, realizando superávit. E inversamente, se ganhamos 5 e gastamos 6, estamos em déficit. Da mesma forma como funciona para o governo, com a diferença que os juros da dívida pública não são contabilizados no resultado primário. O governo Lula gasta muito? Para responder essa pergunta, precisamos recorrer à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o orçamento público do governo federal. O planejamento das contas públicas é sempre no ano anterior, o que significa que os gastos e receitas de 23 foram organizados e aprovados em 22. Então é sempre, você já diz um ano antes o quanto que você pretende gastar no ano seguinte. Em agosto de 22, a LDO de 23 foi enviada para aprovação no Congresso. Nela, a proposta de salário mínimo era de R$ 1.302 sem aumento real. E o Auxílio Brasil, o nome dado ao Bolsa Família pelo governo anterior, permaneceria em R$ 400. Ainda assim, o resultado seria um déficit de 63,6 bilhões de reais, excluindo os precatórios. O que são precatórios? São as ações judiciais perdidas pela União sem possibilidade de recorrer, ou seja, trânsito em julgado, né? Aqui vai explicar, um cidadão, uma empresa ou até mesmo municípios e estados podem processar o governo. Imagine, por exemplo, que o teto de uma instituição federal desaba em cima de você e, infelizmente, resulta em ferimentos graves. Como o lugar do acontecimento foi num prédio do governo federal, você poderá processá-lo. Se ganhar, será gerada uma dívida precatória. Dívida precatória é o quê? O governo, você ganhou a ação, o governo não vai te pagar já, porque ele tem milhões lá de outros precatórios. Então, ele faz uma organização todo ano, quais são os precatórios que a gente vai pagar esse ano. Então, você ganha do governo uma ação hoje, judicial, por exemplo, você não sabe quanto você vai receber daqui a anos, entendeu? Porque o governo, esse pagamento dos precatórios não pode ultrapassar o limite dos gastos lá do governo, tá? O arcabouço fiscal, todas essas paradas aí, entendeu? Então, é assim que funciona. É certo ou errado, não sei.
É assim que funciona. Bolsonaro deixou 141,3 bilhões de dívidas em precatórios não pagos pelo governo Lula. Ou seja, aquele déficit de 63,6 bilhões mencionado acima sequer incluía os precatórios. Com eles, o déficit sobe para mais de 200 bilhões. Como a LDO foi enviada ao Congresso em 22, com o Auxílio Brasil no valor de R$400, mesmo após o próprio Bolsonaro, numa medida eleitoreira, fixar em R$600 durante a eleição e prometer manter esse patamar, Lula precisou adicionar essa despesa extra para garantir o pagamento de 600, uma quantia próxima de 50 bilhões. Então o Lula teve que gastar mais dinheiro do governo para cumprir uma ação do Bolsonaro que ele fez antes de sair do governo. E a galera cobra o Lula por isso, por gastar muito, sendo que ele tá pagando a dívida do outro ainda. Além disso, para diminuir a inflação e o preço dos combustíveis na base da canetada, Bolsonaro reduziu o ICMS, imposto estadual, criando um rombo de 20 bilhões para os estados. Depois, em 23, Lula precisou ressarcir os governadores em 27 bilhões. Olha só, aqui governo Lula de novo pagando dívida lá do Bolsonaro, agora para os governadores. Podemos ver, portanto, que o enorme déficit primário de 23 de quase 300 bilhões, 3% do PIB, foi integralmente produzido em 22. Ano que o Lula não era presidente ainda. As contas públicas em 24, voltando para os dias atuais, a previsão do mercado era de que o governo fecharia 2024 com um déficit primário de menos 0,8 em relação ao PIB. Agora a projeção é de menos 0,5, ou seja, houve uma melhora e não deterioração, como estão divulgando. Saímos de 23 e 24 de um déficit de 3% para 0,5%. Mas se houve melhora, qual a razão para o mercado financeiro insistir tanto na tecla da deterioração das contas públicas? A resposta é sabotagem econômica. Tá até grifado aqui, vou grifar aqui, ó. Sabotagem econômica. Vamos analisar cada situação que ocorreu em 24. Havia expectativa em 23 de que a taxa de juros nos Estados Unidos começasse a cair em meados de março de 24 e com maior intensidade, mas isso não aconteceu. O primeiro corte se deu apenas em setembro. Com isso, as moedas dos países emergentes, principalmente Brasil e México, começaram a sofrer já em abril. Em maio, não seguindo o próprio guidance, a orientação de política monetária futura, né? O Banco Central brasileiro, que havia prometido corte de 0,5% na Selic, baixou a taxa em apenas 0,25% em decisão dividida dos membros, o que gerou mais tumulto no mercado. Também em maio, o governo federal iniciou uma ajuda maciça ao Rio Grande do Sul, depois das trágicas enchentes que deixaram centenas de mortos e milhares de vítimas desabrigadas no território gaúcho. Foram quase 100 bilhões de reais lá para o Rio Grande do Sul. Embora o governo tenha conseguido aprovar no Congresso a retirada desse dinheiro da meta fiscal, não contabilizando por resultado primário. Foi bem óbvio perceber o descontentamento do mercado com o gasto extra, já que a curva de juros dos títulos públicos subiu desde então. Então o mercado não queria nem que o governo desse dinheiro para o Rio Grande do Sul, depois daquelas tragédias lá. Como se não bastasse as enchentes do Sul, o Brasil também viveu a maior seca da história, o que resultou em quebras de safra e pressão inflacionária de alguns alimentos, contribuindo para o discurso do mercado de que a inflação estava se afastando da meta. Não obstante, ignoraram a crise climática inesperada. Pertinente, aliás, falar da meta de inflação. O Brasil atualmente tem uma meta de inflação de 3%, a mais baixa da história, incompatível com a realidade dos países emergentes. Nos últimos 20 anos, nossa inflação média ficou em 5,79%, sendo que em muitos desses anos o Brasil tinha grau de investimento, boa nota de crédito das agências especializadas. A atual meta de 3%, levando-se em consideração uma tolerância de 1,5 pp, sei lá o que é, teria sido cumprida apenas em 6 dos últimos 20 anos, demonstrando a sua insustentabilidade. Ainda assim, mesmo com as adversidades das enchentes e das secas, o Brasil deve fechar 24 com uma inflação na casa dos 5%, abaixo da média histórica do século, né? Então todos os números, cara, estão melhores. Não teria por que o mercado financeiro ficar nervoso desse jeito. Inflação próxima da meta, forte redução do déficit primário, PIB crescendo acima de 3% por 2 anos seguidos e menor desemprego da história representam o
caos econômico disseminado pela elite financeira, certo? É evidente que não. A valorização do dólar no Brasil já vinha ocorrendo, mas de maneira similar à divisa mexicana. Em outubro, com a expectativa do mercado em relação à vitória de Trump, as principais moedas do mundo perderam muito valor em relação ao dólar e com o real não foi diferente. A situação começou a piorar quando, pressionando o governo para realizar cortes em gastos sociais e previdenciários, o mercado foi pego de surpresa com a proposta de isenção de IR para quem ganha até 5 mil reais. Eles não esperavam essa. O governo tem que parar de gastar, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto. O governo, então tá bom, mas a gente vai cortar IR dos mais pobres, vamos cortar gasto lá e vamos cobrar dos mais ricos. Não, governo, não era isso que a gente tá falando. Compensado com a taxação maior sobre rendas acima de 50 mil por mês. Nesse período, o dólar superou a barreira dos R$6 e a moeda brasileira se deslocou do resto do mundo, liderando a desvalorização mundial. Olha só. O breve alívio recente, quando o dólar chegou a cair abaixo de R$6, não veio de nenhuma melhora significativa da economia, mas sim da especulação sociopata com a saúde de Lula. Após ser internado às pressas, investidores inescrupulosos passaram a acreditar que Lula não teria condições de concorrer em 26 ou até mesmo que corria risco de morte. No entanto, o presidente logo se recuperou e voltou a trabalhar apenas 5 dias após a cirurgia na cabeça. Esse mercado financeiro, quando o Lula teve que fazer cirurgia às pressas lá, aí as coisas melhoraram no mesmo dia, meu. Impressionante, porque acharam que ele ia morrer. Para 25, o mercado projeta inflação parecida com 24, entre 4 e 5%, mais juros estratosféricos de 15%. A conta não fecha, ó. Inflação de 4 e 5% e juros de 15%. Essa taxa não é praticada pelo Banco Central desde 2006, nem mesmo em 2015, quando a inflação fechou o ano em 10,67%. Os juros atingiram o patamar de 15%. Não há na história recente do país uma diferença tão grande entre a taxa de juros e a inflação. A realidade é muito simples. A elite financeira, representada por grandes fundos de investimentos e parte da imprensa, passou a sabotar o país para impor a sua agenda. Se Lula não zerar o ganho real do salário mínimo, acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação, dificultar ainda mais o acesso ao BPC e realizar um corte muito forte em direitos sociais, realizando um estelionato eleitoral, eles tentarão valorizar cada vez mais dólar, subindo a inflação, aumentando juros, elevando o desemprego e produzindo uma crise econômica. Se mesmo assim o governo não ceder, a crise fortaleceria a oposição neoliberal para vencer em 26. Eis a lógica autoritária dessa gente. Então é o mercado financeiro já pensando na eleição de 2026. Vamos tentar detonar o máximo possível o governo nesses últimos 2 anos para ele chegar fraco em 2026 e a gente conseguir botar alguém que a gente gosta lá. Um país com bons indicadores econômicos, alguns no melhor momento histórico, com a taxa de desemprego, mas com um segmento mesquinho, mimado e ganancioso ao extremo. Se não fizer o que eles querem, sabotam a nação. O mercado, ó, se não fazer o que eles querem, ó o mercado. É o mercado quando vê o pobre ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Seguinte, muita gente assiste o canal, vê os vídeos e não se inscreve, não dá like, não se inscreve. Então todos vocês que assistem e que gostem do vídeo, dê um like, mas vocês que assistem, principalmente se já assistiram mais de um vídeo nosso, entra lá e se inscrevam, galera. Isso é muito importante pra gente crescer o canal e chegar a esse discurso ao maior número de pessoas possíveis. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau.